Apesar da gente, doutrinariamente, ou do ponto de vista de definição, poder estabelecer distinção entre ato ilícito e abuso de direito, nós vamos constatar que desaguam, né, no mesmo local. Quer dizer, de tal sorte que a consequência de quem viola um direito, lesa o direito alheio, então pratica um ilícito, é a reparação na esfera civil. Da mesma forma, quem abusa do direito vai, por via oblíqua, por outro lado, prejudicar um direito alheio. Nós vamos ver isso quando talvez a gente trate alguma coisa do direito à imagem, fale alguma coisa, e isso fica mais nítido quando o meu direito passa a lesar um direito alheio, ou passa a violar esse direito. Então, a consequência é a mesma, é a reparação do dano. Não há, assim, uma distinção específica. Eu estou abordando a questão dentro da esfera civil. Claro que um determinado ilícito, um determinado abuso de direito pode, inclusive, gerar efeitos de ordem penal também, né, de natureza penal. Mas acho que a nossa esfera aqui, falando dentro da questão do abuso de direito, a gente fica mais restrito à área civil, que normalmente é a reparação ou a compensação dessa lesão, dependendo de que o abuso cause dano material ou dano moral. Certo? Então, a consequência será essa. Quer dizer, constatado o ilícito, repara-se e, eventualmente, compensa-se, dependendo dos danos causados. E, constatado o abuso de direito, a mesma forma. Repara-se ou compensa-se a lesão causada por esse abuso. E também tem a possibilidade, a hipótese do judiciário determinar que não se faça mais determinada... Ah, sim. Existe aí a possibilidade de se impor a chamada aí, obrigação de não fazer. Ou de fazer cessar aquela conduta lesiva, abusiva. Né? Você para sob até pena de uma multa combinatória. No caso da lança do dirigível, seria, olha, se você não fizer isso, você está sujeito a... Cessa a sua coisa, sob pena de não incidir, além da demolição, você poder incidir numa multa, incidir em várias outras consequências de natureza jurídica, de acordo com a legislação. Tá certo. Doutor Irineu, vou pedir licença para o senhor. Nós vamos para um rápido intervalo e já voltamos. Estamos de volta com Frente a Frente com a Justiça, nessa oportunidade discutindo sobre o tema abuso de direito. E para isso estamos aqui com o doutor Irineu Jorge Fava, magistrado paulista e também diretor da APAMARS. Doutor Irineu, recentemente o senhor defendeu uma tese perante a nossa brilhante Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, que trata do abuso de direito na veiculação da imagem na publicidade. Queria que o senhor discorresse um pouquinho sobre esse trabalho, o que o motivou a se concentrar nesse tema e quais as repercussões que o senhor obteve nesse estudo, nessa dedicação. O que o senhor pode trazer de consequência prática para a população? Sem dúvida. Bem, o que me motivou foi estudar o direito sob um ângulo, um enfoque um pouco diferente do que normalmente as pessoas costumam enfocar ou analisar. Quando a gente pensa numa questão jurídica, a gente logo pensa em alguém que sofreu uma lesão e quais são os direitos que essa pessoa tem, quais são os direitos a serem exercidos, qual o exercício desse direito, até onde ele pode ir, o que é que ele pode reivindicar, etc. Eu, analisando essa questão, eu comecei a entender o seguinte, que em algumas vezes, não são casos muito comuns, mas há o inverso, quer dizer, quando eu exercitando o meu direito, eu passo a violar direito alheio, passo a lesionar direito alheio, e por conta desse abuso, a obrigação passa a ser minha de reparar. Então, de uma situação normal, lícita, do ponto de vista jurídico, eu, transpondo esse limite, eu passo a invadir uma seara que vai não mais me gerar direitos, e sim obrigações. E dentro dessa questão, eu comecei a pensar em algumas situações. Então, a imagem é uma coisa que hoje está presente em tudo que se faz praticamente. Né? Existe até um veículo, um comercial aí de televisão, que imagem é tudo. Quando a gente tem imagem, a gente não se preocupa em imaginar nada, não se preocupa em criar nada, enfim. A gente já tem aquilo tudo pronto, que já está ali para a gente olhar e já assimilar aquilo. E a publicidade, que hoje é assim, presente, né, na vida nacional, na vida do cidadão, na vida das instituições. Quer dizer, hoje praticamente não se sobrevive sem publicidade, notadamente no plano empresarial, no plano comercial. Quer dizer, isso é fundamental. E a gente nota também que
no afã de uma concorrência ou de uma divulgação, né, ou de uma conquista de mercado, não há escrúpulo, né, no limite da publicidade, quer dizer, do alcance da publicidade, para fazer a pessoa, enfim, consumir determinado produto ou ao se utilizar de determinado serviço. E analisando casos assim que foram aparecendo, alguns que eu achava que havia, eu comecei então a compor esse trabalho, quer dizer, em consonância com a minha orientadora no curso, que eu não posso nunca deixar de mencionar, que é a professora Rosa Neri, que também é desembargadora do Tribunal de Justiça de São Paulo, né, hoje uma das grandes expressões vivas do nosso direito privado, né, no Brasil, que me orientou muito também nessa questão. Nós trocamos muitas ideias e fomos aperfeiçoando, fomos lapidando essa concepção inicial para, então, a gente desaguar ou desembocar exatamente nesse trabalho, né, que é a questão do abuso do direito à imagem na publicidade especificamente. E aqui, como eu disse, eu não abordo mais a questão da pessoa que teve a sua imagem violada ou usada indevidamente por um terceiro, que se aproveitou dela até para fins publicitários, para fins comerciais, né? Mas sim quando a própria pessoa titular da imagem dela se utiliza para obter algum proveito em detrimento de lesar pessoas com essa divulgação. E foi mais comum do que o senhor imaginava isso? Quando o senhor começou a pesquisar, imaginava que seria mais restrito e depois... Se a gente analisar... É porque na questão publicitária, quando eu digo que ela é pouco comum, existe no mundo publicitário um conselho autorregulamentador, que funciona, né? O CONAR. Funciona, aliás, muito bem. Eu fiz algumas pesquisas, aliás, me ajudaram também no CONAR, quando eu fui fazer esse trabalho, com material, com toda a legislação, vamos assim dizer, própria interna, toda a disciplina interna que tem. E há uma questão muito interessante, que os veículos, que são os formadores do CONAR, eles se submetem às decisões do próprio CONAR. Então, raras vezes a gente vê uma questão publicitária, seja de violação, de ética, etc., principalmente a ética publicitária, chegar num tribunal. Por quê? Porque resolve-se internamente, interna corporis, vamos assim dizer. Mas eu tive deparando com algumas situações, sem a gente, obviamente, citar nomes, porque isso não divulgou, mas, por exemplo, duplas sertanejas, né, que têm assim, uma penetração popular imensa, que são formadores de opinião, garantindo compra de eletrodoméstico, garantindo entrega, e pessoas que depois não tiveram esse sucesso na entrega, como anunciado, né? O artista, então lá ele aparecendo no caminhão, dizendo, olha, vai ser entregue o seu produto que você comprou aqui na loja em 48 horas. Quer dizer, no fim a pessoa até imagina que é o próprio artista que vai guiando o caminhão lá para entregar.